Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de... Qual dos Tiagos? O William. E o Brunet está chegando. Então, informo a presença de 15 vereadores. Bem, então, dando continuidade à nossa sessão ordinária de 13 de junho de 22, eu convido a todos para, de pé, fazermos um minuto de silêncio em virtude do passamento da senhora Nadir Arcego, mãe do ex-vereador Arielson Arcego e do senhor Ricardo Ló. Um minuto antes de fazermos um minuto de silêncio, nós temos os ofícios de pesar para ler. Se os senhores quiserem sentar um minutinho, já vamos levantar para o minuto de silêncio. Nota de pesar à família da senhora Nadir Arcego. Cumprimentando-os cordialmente e, por oportuno, venho através deste, em nome do Poder Legislativo de Farroupilha, manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Nadir Arcego, mãe do ex-vereador Arielson Arcego. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de dor e tristeza. Atenciosamente, Eleonora Broilo, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Ofício número 405/2022. Nota de pesar à família do senhor Ricardo Ló. Cumprimentando-os cordialmente e, por oportuno, venho através deste externar os meus sentimentos em nome de todos os vereadores e do Poder Legislativo de Farroupilha pelo falecimento do senhor Ricardo Ló. A Câmara de Vereadores de Farroupilha se compadece da dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos familiares e amigos enlutados. Atenciosamente, Eleonora Peters Broilo, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Tendo lido os dois ofícios de pesar, agora sim convido a todos para, de pé, fazermos um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Nadir Arcego e do senhor Ricardo Ló. Prestada a merecida homenagem a ambos, coloco em aprovação as atas números 4.193, de 9 de maio de 2022,
e 4.194, de 10 de maio de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Convido neste momento para fazer parte da mesa o senhor Enio Ferreira, chefe da Defesa Civil, para explanar sobre o trabalho desenvolvido por este órgão. Boa noite. Como vai, senhor? Sinta-se em casa. E passamos de imediato a palavra ao nosso convidado pelo tempo de até 30 minutos. O senhor pode falar aqui da mesa ou da tribuna, como o senhor achar melhor. Bom, eu vou para outra tribuna, fica mais fácil. Boa noite, senhores. Boa noite, presidente. Eu parabenizo a todo mundo pela bela sessão que estão tendo, começando com homenagem aos falecidos. Bom, eu vou falar rapidamente sobre Defesa Civil, como coordenador da Defesa Civil. Temos aqui o Amarante, que também já foi coordenador da Defesa Civil. Então, vou tentar fazer uma rápida explanação do que é, até porque a Defesa Civil é uma entidade, um órgão muito recente, que as pessoas não têm ainda a visão, por mais que a gente comente, etc., não tem a visão do que é. Como diz o próprio slogan, né? Se nós estivermos todos juntos, fica mais fácil e nós estaremos mais protegidos. Bem, eu vou rapidamente passar algumas coisas, sem me alongar muito, até porque o tempo é curto, né? Existe uma base legal, que é a Lei 12.608, de 2012, onde instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, depois o Sistema Nacional, o Conselho Nacional, autoriza a criação do sistema e dá outras providências. A base legal também municipal criou a Coordenadoria da Municipal de Defesa Civil, que é de 2009, depois tem os dois decretos. Um institui o coordenador de Defesa Civil e depois o de 520, que mantém o coordenador como Enio Ferreira. A parte legal e burocrática foi organizada já na primeira gestão que se teve. Depois o próprio Amarante esteve participando uma parte, onde nós inclusive recebemos um cartão onde toda a verba que vem, se vier, né, é importante dizer que se vier uma verba federal, ela vem via cartão. Tá? Quer dizer, não é no bolso do coordenador ou do integrante da Defesa Civil. Vem no cartão e aí utilizada essa verba conforme está direcionado. Até vou abrir um parêntese, porque eu acredito que na semana passada teve uma audiência aqui sobre o decreto. É muito difícil nós conseguirmos verba para recuperar algum dano que aconteça em qualquer município. Porque esse dano é mensurado e comparado proporcionalmente com o PIB do município. E é um valor muito alto, um percentual muito alto. Então nós precisamos devastar Farroupilha para que venha uma verba, para que a gente atinja os valores, para que a gente consiga uma verba de recuperação. Isso é muito brigado, é muito discutido, mas ainda é essa legislação. Então nós temos que fazer força para que isso mude, para que a gente possa ter alguma verba para poder ajudar a recuperação. Senão tu tiveste dano? Teve. Quanto? Destelhou 10 casas. Muito bem, tu arca com o prejuízo, o município arca com o prejuízo. Não vem verba federal. Porém, é importante a gente saber, e isso cabe a todo mundo, quanto mais a gente divulgar, melhor, que se nós tivermos alguma dificuldade, preventivamente falando, no município, nós, através de projetos bem feitos e encaminhados à secretaria, existe verba e existe bastante dinheiro para ajudar na prevenção. Vou citar sempre o exemplo, nós tivermos uma ponte no interior, essa ponte está ameaçando cair. Se nós tivermos um projeto de recuperação dessa ponte, esse dinheiro pode ser buscado via secretaria. Tá? Quando eu falo Defesa Civil Federal. Tá? Bom, é importante citar que o meu cargo aqui é um cargo voluntário, eu não sou cargo de confiança, não sou funcionário, não tenho acesso a nenhum recurso. Então, a gente faz porque gosta de fazer e já está há alguns anos nisso e
Por menos que a gente faça, digamos, a gente gosta de fazer este pouquinho. O Caleb gosta de fazer o que faz na sua atividade voluntária. Por menos que se faça, Caleb, a gente está fazendo com gosto, né? E é mais ou menos isso. Né? Nós temos na prefeitura, nessa administração, nós contamos com 2 pessoas, que é o Cristian Tonin e o Fabiano Chaves, que são os elos de ligação. Quando se tem alguma necessidade na prefeitura, se aciona essas 2 pessoas e eles gestionam dentro da administração. É importante dizer que a Defesa Civil não pede, não arrecada, não solicita nada. Nós não solicitamos nada. Tudo que é feito via administração. Se solicitar algum equipamento, é via administração, com todos os problemas da administração que vocês conhecem. Um exemplo de participação é a foto lá. Em 2006 já se fez um curso com o pessoal da ONU, aquela menina é da ONU, que veio nos dar um curso aqui sobre abrigos, a aplicação dos abrigos em caso de alguma necessidade. Bom, assumimos então a tarefa de organizar e difundir a Defesa Civil em Farroupilha, onde temos muitas mãos e eu entendo como mãos descoordenadas. Uma das críticas que eu faço, pelo amor de Deus, não criticando as entidades, mas se nós tivermos uma centralização das ações, nós poderemos atingir mais. Porque o que se sente é que muitos têm, não têm o pudor de solicitar a vários e alguns têm vergonha de pedir a um. Então, na necessidade de alguma família, muitas famílias se sentem acanhadas e não pedem. E as outras que têm uma maior contato, maior penetração nas entidades, se valem dessa penetração e conseguem, de repente, 3, 4, 5 vezes mais aquilo que aquele não pede por vergonha. Então, se nós tivermos um cadastro único, nós teremos condições de ajudar mais gente e nós fazemos mais coisas pelo município. O que é Defesa Civil? Bem, como diz o organograma, né, esse é a Secretaria Nacional, nós temos ali uma estrutura, né, que é a nível nacional. Nós temos as atribuições nacionais, que também não nos interessa, né? Enfim, também. E aí eu estava comentando que Farroupilha sediou, então, um evento que instruiu coordenadores para tentar alcançar as metas que nós temos, tá? Que principalmente atuar preventivamente. A respeito da audiência que houve também semana passada, nós temos um sistema, o S2ID, que tudo deve ser jogado nesse sistema para que nós tenhamos um histórico. Se o histórico de Farroupilha é inundação, que nós tenhamos esse histórico para podermos trabalhar na prevenção. Se o nosso histórico é seca, muito bem, fazemos a mesma coisa. Se o nosso histórico é desastre, acidentes, etc., nós temos que ter tudo isso colocado no sistema S2ID, que quem trata é o Fabiano na prefeitura. As ocorrências no país é a região norte, incêndios, região nordeste, secas, região centro-oeste, enfim. E Farroupilha nós temos seca e acidentes em rodovia. Não só em rodovia, mas acidentes dentro de Farroupilha. Eu vou abrir um parênteses pegando os 2 casos de ontem, o atropelamento do Ricardo Ló e do outro senhor, que é o Betu, né? Nós temos que fazer alguma coisa imediatamente no trânsito de Farroupilha. Eu já comentei com o Caleb, com alguns outros aqui, o estado com que nós vivemos, a forma que nós vivemos o trânsito em Farroupilha. É impossível nós não termos mais acidentes, que nós tivemos o do Ló e o do Betu, em Farroupilha. Da forma como o nosso condutor e o nosso pedestre utiliza as vias. Ou nós fazemos alguma coisa, ou nós sentamos e vamos ver esses números aumentarem vertiginosamente. Vocês sabem todos que eu tenho grande participação agora no Senatran e no Contran, participo de muitos grupos ditos especialistas e eu tenho sido muito crítico. Na semana passada também tivemos uma reunião na SIX, onde a Guarda Municipal apresentou a sua atividade, ou a sua inatividade, tá? E ao encerrar a apresentação da Guarda Municipal,
eu levantei e me dirigi ao pessoal da SIX, à comunidade, como estou fazendo aqui os representantes da comunidade. Nós devemos deixar de ser hipócritas. Nós criticamos a não ação da Guarda Municipal ou da Brigada Militar, assim como também eu não gosto de ser multado, mas quando eles agem, nós criticamos. Se não tivermos uma fiscalização forte da Brigada Militar, da Guarda Municipal, o nosso trânsito continuará sendo o que é hoje, matando a cada dia 1, 2 e por aí afora. Por quê? Nós não usamos as crianças, nós não deixamos as crianças andar no carro sentadas na cadeirinha. Nós não usamos nem cinto. Se vocês pararem em qualquer sinaleira, é difícil o condutor que esteja usando o cinto. Tiago, um acidente a mais de 30 km por hora, certamente nós teremos lesões de cervical. 30. Quem é que anda 30 km aqui dentro de Farroupilha? Todos andam a mais de 30. A 50, 60, 70. E vamos levar esse adiante. Nós não paramos na placa de pare. Por que dão os acidentes? Nós não paramos nem nas sinaleiras. Na Marechal com a 13, nós não paramos em sinaleira. Porque a impunidade... Nós acreditamos que não exista punição, não tem fiscalização de trânsito em Farroupilha. As motocicletas com ruído, inclusive agora de tarde, uma senhora foi me procurar dizendo: Enio, se tu puderes, levanta e faz uma campanha sobre o trânsito de Farroupilha. Né? Mas não é campanha, minha gente, é aplicação da legislação. Como eu disse, eu não gosto de ser multado. Mas se eu quero ser o cliente da indústria da multa, eu vou fazer infração. Se eu não quiser participar da indústria da multa, eu não quero ser cliente, eu não vou cometer infração. É lógico. Por que na Alemanha, nos Estados Unidos, nós temos medo de fazer uma infração? Porque lá tem punição. Então, isso é um convite que eu estou fazendo, conforme essa senhora me procurou agora de tarde, a vocês para se engajarem nessa campanha, digamos, vamos fiscalizar, vamos botar a Guarda Municipal, a Brigada Militar na rua, a Polícia Rodoviária Estadual, para que em Farroupilha nós não sejamos o exemplo de termos 2 mortes por atropelamento em menos de 12 horas. Nós somos também mau exemplo a nível nacional de termos 2 crianças atropeladas por veículo escolar. Nós éramos exemplo em Farroupilha por termos os veículos escolares inspecionados. Hoje, nós somos exemplo por termos 2 crianças atropeladas. Incrível. Vou voltar. O que é a Defesa Civil? A Defesa Civil é ligada à Casa Militar. Nós temos uma coordenação estadual, 9 coordenações regionais e depois a coordenação municipal. E aí entra a coordenadoria, é o prefeito municipal, o vice-prefeito e o coordenador municipal. Aí entra... O que é a Defesa Civil? É uma coordenação que muitos não entendem. Essa coordenação, vamos imaginar um guarda-chuva ou uma pirâmide, onde tem que existir uma coordenação central de todas as entidades que trabalharão num determinado evento. Vamos citar uma calamidade qualquer, como um vendaval que destruiu várias casas, destruiu um bairro inteiro. Nós temos que ter uma centralização, um órgão centralizador de todas as atividades. A gente tem que aprender com os outros, né? E ele se aprendeu, então, com os Estados Unidos, na Califórnia, em 1970, com a perda de 16 vidas e 700 casas. Porque, embora todas as agências e instituições responderam aos incêndios tendo dado o melhor de si, ou seja, Corpo de Bombeiros, Força Nacional, o Exército, a Cruz Vermelha, enfim, todos fazendo o melhor de si, eles não estiveram integrados, porque não existia um órgão de integração. E aí que entra a Defesa Civil, que muitos, por ego ou vaidade, não querem aceitar. Não, eu sou o comandante-geral da minha secretaria, ninguém mete a mão. Tá? Então, esse ego que tem que terminar. Tá? E tem mais, quando se vê que o sistema de comando de incidentes, que é o SCI, passa a ser trabalhado em cima de um plano de contingências, a qualquer pessoa que esteja ali com o plano de contingências passa a ser um comandante de todas as entidades que estão ali, porque ali tem o telefone das pessoas, em caso de fazer o quê, é simples. Mas isso não é pessoal, é um cargo que existe ali conforme a necessidade. Se o Enio, que é o coordenador hoje, estiver na praia, digamos, no final de semana e acontecer alguma coisa, qualquer um pega
o plano de contingências e pode operar. Na falta de água, se liga para esse número. Na falta de energia, se liga para esse número. Na falta é um incêndio, se liga para os bombeiros. É uma vítima, é para o SAMU e por aí vai. É esta a atividade do sistema de comando de integração, né? O plano de contingências é um plano de ação, como eu já falei, onde todas as atividades, telefones, etc., tudo tem que estar catalogado, direcionado, nominado, identificado, e os telefones de quem está ali naquela chave. Eu tenho brincado com os secretários também, quem foi secretário deve lembrar, se eu ligar às 3 horas para o Caleb, às 3 horas da manhã para o Caleb, me atenda, porque eu não quero jogar truco com o Caleb, eu quero alguma coisa que ele é pessoa-chave. Se eu ligar para um jipeiro às 2 da manhã, é porque eu estou precisando de um jipe para ir lá no interior que caiu um barranco, enfim, é por isso que as pessoas têm que estar ligadas no que é Defesa Civil. Defesa Civil somos todos nós. Eu preciso ver se no desbarrancar uma casa foi atingida. Qual é a melhor maneira, se não numa moto de trilha? Então, eu tenho lá no meu catálogo um motociclista que é, entre aspas, um voluntário da Defesa Civil, que pode ser às 2 da manhã ser acionado e olha, eu preciso, tu vá lá em 7 Colônias e ver se a casa X foi atingida pelo desbarrancamento. Isso independe de ser Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria de Obras, independe. Basta aquela pessoa estar à disposição, saber o que tem que ser feito e faça. Por isso que nós precisamos ter, no plano de contingências, esse entendimento, que todos nós fazemos parte, nenhum é mais do que ninguém, porém, está no comando a Defesa Civil, que é o Compdec, ao lado do prefeito, que logo está ligado ao financeiro, que é a Secretaria de Finanças, e as operações. Isso aqui não está em ordem nem desordem, é conforme vai se procurando, se chamando conforme as necessidades. Pode ser que aqui passe direto para a Secretaria de Obras, para tirar o barranco de cima de da rodovia, enfim. Quem faz o quê? Não, Amarante. Nós estávamos numa reunião, Amarante, né? Da Defesa Civil, e então tá tudo certo, tocou o telefone, era o hospital precisando de água, porque a UTI estaria parando por falta de água. Porque a RGE falhou em ligar a energia lá na bomba. E aí, de quem é isso? De quem é a atribuição essa de conseguir água para o hospital? É a Secretaria de Obras? É a Secretaria de quem é? Não, é Defesa Civil. E aí que nós entendemos, né, Bramanete? Ou seja, é Defesa Civil. Vai lá para o livro, DEMAI. DEMAI, eu preciso de água agora. Não é daqui a 2 horas, é agora. E foi colocado água lá. Então, é isso. Não precisaria ser o Enio lá. Poderia ser o Amarante ou qualquer outra pessoa que tivesse o plano. Tem que ligar para o DEMAI. Essas são as coisas que nós temos que ter bem alinhadas e bem fortalecidas. Voltando ao SCI, mas acho que já me fiz entender, a função é avaliar a situação preliminar e implantar ações voltadas para a segurança, instalar o sistema de comando e assumir formalmente a coordenação. Mas já tem alguém comandando. Ok, mas aí quando chegar a Defesa Civil, o comando deve ser da Defesa Civil. Deve ser. Eu vou repetir, eu não quero nenhum comando. Eu quero que isso seja entendido para que amanhã, se outro estiver na Defesa Civil, isso seja entendido. Vou citar outro exemplo. Quando houve o evento ali em Caxias do Sul, um bairro de Caxias do Sul, perto de São Francisco de Paula, devastou o bairro. Muito bem, nós oferecemos para o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul a nossa comunicação via rádio amador. Não precisa mais porque nós já estamos vindo embora, a nossa parte encerrou. Ok, não precisa mais. Passou 2 horas, ficamos descobrindo que o pessoal lá não tinha comunicação nenhuma. A partir do momento que os bombeiros saíram, ficaram sem comunicação lá. Ou seja, se o Corpo de Bombeiros tivesse dito, olha, nós estamos saindo, mas a Defesa Civil
venha para cá, nós teríamos comunicado, ou melhor, comunicação da sede do município com o local do evento via rádio amador. Nós temos em Farroupilha 3 estações de rádio amador. Não sei se vocês sabiam, mas temos contato direto com o Palácio do Governo, com a Defesa Civil. Isso foi uma base que nunca se usou, né? Já foi até para o lixo, por falta de entendimento do que é o sistema de comando integrado. Hoje a Brigada Militar tem um pequeno ônibus semelhante ao que seria um sistema de comando, só que esse era integrado à Defesa Civil. Era o único no país, é o único no Estado. Bom, tinha essa série de equipamentos, mas nunca foi utilizado por falta de entendimento das entidades. Exemplo de ocorrência que nós tivemos, caminhão-tanque tombado na Curva da Morte e o desbarrancamento do bairro ali, né? Como eu já comentei, em caso de catástrofe muito grande, onde se perca energia elétrica principalmente, nós temos o celular. Durante quanto tempo? Né? Perdemos o celular, não temos mais nada. Então, existe a Renner, que é a Rede Nacional de Emergência, via radioamadores. E nós temos em Farroupilha 3 radioamadores atuando na Renner. Opa. A atribuição do coordenador é justamente ver se a situação e as ações serão suficientes e iniciar a fase seguinte, caso exista necessidade. Ou seja, prevenção não deu, ação no reparo aos danos e, em seguida, a reconstrução do que foi danificado. As 3 fases são as fases da Defesa Civil, principalmente na de prevenção. Atribuições do coordenador, também não vou me alongar demais, e principalmente na hora da desativação das ações e encerramento das tarefas com os relatórios. O que foi aplicado, onde foi aplicado. É importante dizer que para toda a doação deve ser cadastrado com o CPF do chefe da família e a família para onde foi doado. Não pode haver nenhuma doação que não seja cadastrado, evitando o desvio de qualquer material. Em áreas invadidas não é permitido fazer nenhuma doação. Tá? A gente consegue, de repente, botar uma lona em cima da casa que estiver destelhada, em cima de uma área invadida, mas em áreas invadidas a Defesa Civil não tem, vou dizer assim, permissão nenhuma para atuar, justamente para não fomentar as invasões. Desastres são eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre cenário vulnerável, né, com grave perturbação. Uma das coisas que eu sempre tenho citado aqui em Farroupilha são os desastres veiculares, como eu já falei. Nós fizemos uma reunião depois daquele simulado do SAMU, Corpo de Bombeiros. Eu comentei, apesar de eu ser crítico, né, que aquele não foi um simulado, não foi realístico, ele foi fictício, foi montado porque estava tudo favorável à atuação. Se agora nós tivermos um acidente com 5 vítimas, não vou nem colocar as 9 daqueles, mas nós teremos ambulâncias para socorrer. Se nós tivermos um ônibus agora, como eu comentei também, Romaria de Caravaggio, tá? Se nós tivermos um acidente, não vou botar nenhum ônibus, vou botar um micro-ônibus, vou botar 15 pessoas. Como é que nós atendemos essas 15 pessoas? Isso, para mim, é um desastre. É um desastre. E nós não temos um plano de contingências que seja utilizado. Nós temos alguma coisa semelhante, mas não é utilizado. Nós temos 10 minutos para colocar uma pessoa dentro do pronto-socorro. 10 minutos. Nós temos a Curva da Morte, que demora 15 para chegar lá. E hoje nós estamos... Essa é uma grande... Eu não vou dizer briga minha, mas é uma grande... Vou dizer briga, né? Uma grande briga minha, porque nós não deflagramos o plano de contingências conforme nós precisamos, doutor Leonora. Nós demoramos uma viatura para chegar 15 minutos na Curva da Morte, e aí nós descobrimos que lá tem 5 vítimas. Aí então eu vou tentar ligar para outra viatura para ver se me manda socorro para a segunda vítima, para a terceira.
Nós estamos trazendo 2 vítimas em cada ambulância. Nós temos uma ambulância dos bombeiros, que não é dos bombeiros, é aquela que a Câmara de Vereadores cedeu, é uma viatura de resgate, né? A ambulância do SAMU. Secretaria da Saúde, agora, nós temos algum motorista da Secretaria da Saúde a postos? Talvez tenha um. E o resto das vítimas? Coloquem vocês com as suas famílias dentro do carro e escolhendo vocês quem vai ser socorrido primeiro. Eu que estou grave, ou meu filho que está meio grave, ou a minha esposa que está um pouquinho melhor. Deixamos para nós escolher? Porque só tem uma ambulância, 2, 3 ambulâncias. Então isso é uma das coisas que eu continuo brigando aqui em Farroupilha. E já vão anos, doutor Leonardo. Né? Plano de auxílio mútuo. Isso é uma coisa que vocês podem se envolver, senhores vereadores. Em alguns municípios, um pouquinho mais à frente, já existe o plano de auxílio mútuo, onde cada empresa tem a sua brigada de incêndio, a sua brigada de emergência, e elas se conversam entre si. Então, esse empresário treina 5, 10 pessoas, e no caso de um evento, como nós tivemos aqui, né? Em caso de algum evento, nós teremos 100 pessoas preparadas juntas. Um da empresa A, mais a empresa B, mais a empresa C. Isso é o plano de auxílio mútuo. Nós precisamos também fomentar isso em Farroupilha. Situação de emergência, como é que está meu tempo? Tá bom. Situação de emergência, né, o que pode se colocar, e estado de calamidade pública. É o caso da seca, onde a gente poderia ter auxiliado mais, só que não atingimos os níveis que são exigidos, como eu já comentei. Ações, nós podemos auxiliar outros municípios, se a nossa Defesa Civil estiver bem aparelhada, como a gente já mandou, não pela Defesa Civil, mas como Farroupilha é uma cidade muito solidária, nós fizemos a campanha e mandamos para Santa Rosa, onde eles estavam muito precisados. Então, se mandou quantidade que se arrecadou, com documento para uma transportadora, empresa, né, que mandou um caminhão deles, a Bigfer, né, que sempre nos auxilia, que mandou para Santa Rosa. Nós tivemos também em Itajaí, né, fomos lá com um ônibus, e se alguém recorda, Vila Oliva também, lá nós tivemos com 2 truques de uma carreta de doações também, né, foi bem documentado. Estivemos lá também, não pela Defesa Civil, mas pelo NUPDEC, que foi criado, que é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que foi criado no final da administração passada, que o resgate voluntário hoje integra a Defesa Civil como Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Então, embaixo desse guarda-chuva da Defesa Civil, tem um cantinho lá que é o resgate voluntário, que estaria integrado no plano de contingências, caso aconteça um acidente com múltiplas vítimas, a gente possa utilizar o resgate voluntário. Rota do Sol também nós estivemos trabalhando lá, tirando granizo, aqui em Santa Catarina, Itajaí. Enfim, tentando reduzir os danos e os prejuízos para a sociedade, né, que já hoje tem dificuldade em obter as coisas e num desastre, de repente perde tudo. Me dói muito ver um incêndio, onde a casa é incendiada, a casa de uma família, e ali perde tudo, até a história, as fotografias de família, de criança, de casamento, documentos, etc. Então, esta é mais uma ação que é da Defesa Civil. A partir do sinistro, do incêndio, deve ser acionada imediatamente a Defesa Civil para que veja a situação e veja de quem é agora que eu estou precisando. É de uma psicóloga, é do assistente social, é da Secretaria de Obras, é do abrigo, do albergue que eu preciso. No albergue nós temos um quarto com 4 camas, ou seja, uma de casal e 2 camas de solteiro, que são reservadas para que, no caso de um incêndio de uma família, numa madrugada fria como hoje, nós possamos imediatamente realocar essa família no albergue, sabendo que pelo menos essa noite eles dormirão abrigados. Amanhã é outro dia, amanhã trabalharemos de outra forma. Ações de prevenção, alagamentos, desmoronamento, pontes, árvores. Muita gente tá tendo uma ideia, eu não estou sabendo de onde, que se eu tenho um pinheiro na minha casa, né, eu quero abater o pinheiro, eu ligo para a Defesa Civil e a Defesa Civil tem o poder
de autorizar a poda do pinheiro? Sim, tem, desde que, eu gosto muito disso, desde que o pinheiro está saudável, sim, está pronto, acabou. Tá? Ah não, ele está doente, oferece risco? Oferece. Imediatamente, então, se oferece risco ao bem material ou à saúde de alguém, muito bem, imediatamente a Defesa Civil apoia com o laudo de um agrônomo, de um engenheiro agrônomo, que diz que aquele vegetal ali está doente. Então, imediatamente, não é para amanhã, é para agora está autorizado o abate do vegetal. Porém, essa regra é cumprida. Nós não saímos dessa regra para que a gente possa ter moral para dizer, aqui eu corto, aqui eu não corto. Tá? E pronto. Não é, mas como já me pediram, então o senhor vai fazer um laudo de que o galho do pinheiro não vai cair em cima da minha casa que eu vou construir embaixo do pinheiro. Não, eu não consigo fazer um laudo prevendo o futuro. Tá? Só não construir embaixo do pinheiro. Tá? É bem claro. Tá? Ações de socorro. Quando se diz, não, se houver um grande evento, nós jogaremos todo mundo no salão do bairro tal, etc. A gente tem que aprender com os outros. No evento Katrina, os americanos colocaram muita gente no domo. E o que deu lá? Deu problema de roubo, estupro, assédio, bebida, droga, entrada de animais também, então nós temos que prever, se nós vamos abrigar várias famílias no mesmo local, onde é que vai o papagaio e onde é que vai o gato. Eles não podem ficar o papagaio de uma família junto com o gato da outra, que vai dar confusão. Né? Então nós temos que ver tudo isso, por isso que é muito importante nós estarmos prevenidos para termos um abrigo se houver alguma coisa. Temos alguma coisa em Farroupilha? Sim. Né? Não nesse estilo, no outro, e eu digo, não dá nem para divulgar, senão de repente até eu vou querer ir para lá. Né? Mas nós temos alguma coisa pequena, porém viável de abrigar algumas famílias. Ações possíveis, como eu falei, existe verba federal, né? Projetos, exemplo, é o projeto Água para Todos, existe desde que seja bem feito e bem documentado. Meu contato continua sendo NGFerreira@terra, meu telefone só falta um 9 ali, né? E sempre dizendo, convidando a todo mundo, juntos nós somos mais fortes, sozinho não se faz nada. Era o que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado. O senhor Enio Ferreira, o senhor quer ficar ali ou quer voltar ao seu lugar? Agora eu vou passar a palavra aos vereadores. A palavra está com o vereador Tiago. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que estão até o momento nos prestigiando. Primeiro, eu gostaria de fazer um apelo público aqui às pessoas que conduzem o seu veículo na cidade. Né? A cidade está cheio de crianças andando com as suas bicicletas, se divertindo, assim como meu filho. Tá? Meu filho está com 12 anos e eu não consigo mais segurar ele em casa. Né? E nem devo, porque eu acho que todos nós aqui, na nossa infância, andamos de bicicleta, muito antes dos 12 anos, e a gente tenta segurar, mas eles têm a turminha deles e estão por aí. Né? Estão por aí, estão no centro. Eu peço para não atravessar vias, né, que os carros passam com grande velocidade, peço para que ele tenha limite para andar, mas é a diversão deles, gente. Então, assim, ó, por favor, gente, por favor, eu sei que agora é meio que pessoal aqui. Quando a água bate na bunda, a gente entende mais do que qualquer um. Então, assim, não acabem com a vida de qualquer uma dessas crianças, porque fazendo isso, vocês estão acabando com a vida de todos os familiares dele. Então, faço um apelo aqui para que as pessoas cuidem dos ciclistas da nossa cidade. Né? Haja visto que, infelizmente, ultimamente temos aí tido uma morte de ciclista a cada 15 dias aí na região. E, Enio, parabéns pelo teu trabalho. Né? Sou uma pessoa que tenho muito apreço pelo que tu faz, porque tu faz com muito entusiasmo. A gente vê na sua fala, a gente vê conversando com as pessoas na cidade, que tu é uma pessoa muito solícita, que está sempre à disposição da comunidade. E a minha pergunta aqui vem
vendo toda essa situação, eu acho que, eu não sei se tem, mas se não tem, eu vou provocar aqui para que você e as instituições vivas da cidade consigam fazer a formação do Comitê de Urgência e Emergência do município de Farroupilha. Tá? Porque o Comitê de Urgência e Emergência do município de Farroupilha vai acionar o SCI, que é virtual, né? Que é virtual, e que vai ter aquela situação de tu ligar para o fulaninho às 4 da manhã, tu mandar um WhatsApp e todos vão estar engajados na mesma situação. Então, a minha pergunta é essa: tem o comitê? Se não tem, tem previsão de ter? E o que tu acha da importância do comitê? Muito obrigado, Enio, pela tua vinda aqui na nossa casa. A palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Tiago. O Comitê de Urgência, Emergência e Trauma não existe. Nós temos o Comitê da Saúde, né? Sim. É o Comitê da Saúde, mas o Comitê de Urgência, Emergência e Trauma nós não temos. Eu acho importantíssimo, né, que a gente saiba os problemas e começarmos a resolvê-los passo a passo. Em 2011, a pedido do Governo do Estado, eu participei da década de ações, né, de redução de vítimas do trânsito. E lá, numa das reuniões, eu perguntei, a nível estadual, né, onde estão os pontos críticos de acidente de trânsito, qual é o tempo de resposta e o que nós temos de resposta. E fiquei sem resposta. Né? Nós não temos, o Estado não nos responde. E quando eu faço essa mesma pergunta para o município de Farroupilha, eu sei as respostas, mas nós não temos a resposta. Só para vocês terem ideia, né, surgiu agora no PENATRAN, no Plano Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito, do Senatran, CONTRAN, e saíram algumas câmaras temáticas e o resgate voluntário está integrando uma das câmaras temáticas. Então, o resgate voluntário está numa das câmaras temáticas em Brasília, justamente para auxiliar nesse tipo de ação. Então, nós estamos em Brasília tentando fazer alguma coisa e a gente não consegue resolver aqui, doutor Tiago, em Farroupilha. Então, te peço que inicie o movimento aí. A palavra está com o vereador Amarante. Boa noite, Enio. Eu te conheço e sei o quanto tu carrega essa bandeira da defesa civil. E eu tenho certeza que está na tua veia essa questão. Então, assim como o vereador falou, o Tiago comentaste, vamos nos unirmos para fazer esse plano. De repente, eu não sei se é através de lei, através da Câmara de Vereadores, mas vamos buscar essas informações. Também hoje à tarde, nós nos reunimos com as escolas Cenicista e Escola Lourdes para justamente tratarmos da situação da saída dessas duas escolas. Essa vindo por questões de pais, as preocupações, assim como também os motoristas de vans. Porque ali há uma situação que inspira, né, risco para as crianças, até porque o pessoal das vans coloca que dias de chuva, dias de neblina não se enxerga, então lá bastante uma criança passa, não vê, não observa, e depois que acontecem as coisas não temos o que fazer, né? E também com o Joel do trânsito, a gente estendeu uma discussão da organização do nosso trânsito. Sei que não é de hoje, né? Tem que aos poucos ir organizando e tomar forma como cidade já grande que crescida, evoluída, como estamos passando ou já somos, né? E, claro, a fiscalização. A fiscalização que hoje é impedida, às vezes por várias questões. E até os nossos guardas, quando vão multar, eles são muito criticados. Então, claro, primeiro, uma ação de aviso, vamos dizer, ali de coordenar o trânsito de uma forma ilustrativa e depois fazer a aplicação da lei. Tá? Se não, já é imediato, porque é uma maneira de corrigir, senão não corrige. E uma outra questão, Enio, que aí é uma pergunta, o plano de contingência, eu sei que tem barreiras. Hoje, como que tu
tá funcionando, já está... Eu sei que são muitas informações, essa questão do chamado da tarde da noite, fora do horário. No passado, se tinha muitos acidentes no nosso município, a questão de alagamentos, que hoje até se trabalhou um pouco na prevenção, e eu continuo dizendo, a Defesa Civil é prevenção. Nós tivemos uma discussão aqui dias atrás, e eu continuo sempre defendendo. Se nós não quisermos a ação da Defesa Civil, temos que ter o trabalho antes com a Defesa Civil. Muito obrigado, Enio. Realmente, vereador Amarante, nós temos que atuar muito no transporte escolar, tanto na saída das escolas, quanto na qualidade dos veículos. Eu me preocupo muito depois do acidente de Erechim, onde faleceram várias crianças com um ônibus escolar, né, se levou esse assunto ao Detran, enfim, como minha função principal, que é engenheiro mecânico, né, me preocupo muito com nessa situação. E vejo que hoje nós estamos falhando também nessa fiscalização dos veículos escolares em Farroupilha. De 130, 150 veículos, eu acredito que somente 7 estejam em dia. O resto está transitando, vou usar o termo que a própria Metroplan utiliza, clandestinamente, porque se não está de acordo, está clandestino. Então, nós temos que atuar fortemente nisso. Aliás, tem outras coisas que nós temos que trazer outra hora sobre os outros veículos que são delegados pelo município, né, como ônibus, táxi, Uber. Eu cito até um exemplo de Uber. O Uber não precisa de cadeirinha de nenê, né, de cadeirinha infantil. Então, se um guarda municipal ou a brigada militar atacar um veículo que estiver transportando uma criança fora da cadeirinha, basta ele dizer que é Uber. Porque como é que ele prova, como é que eu comprovo que sou Uber ou não? Não existe uma comprovação. Então, eu desarmo o brigadiano, eu desarmo o guarda municipal, dizendo eu sou Uber, eu não preciso usar cadeirinha de criança. Então, por isso, nós precisamos regrar isso. E aí, trago para essa casa. Tá? Quanto aos alagamentos, realmente se reduziu. Eu não tive mais nenhum chamado neste último ano. Estamos entrando agora no inverno, né? Apesar de ter passado bastante chuvas, mas eu não fui acionado neste ano para nenhum alagamento ainda. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Os que estão aqui nos assistindo presencialmente, nos seus lares, a nossa imprensa, as nossas assessoras e os funcionários da casa. Em especial, o nosso convidado, Enio. Muito comentado, porque faz muito tempo que ele está nessa função de voluntário, né, na questão da Defesa Civil. Quero começar colocando num tópico que tu citaste, Enio, na questão das ações preventivas, né? Porque são sempre as melhores. Né? A questão preventiva são sempre as melhores. Interessante que o poder público, né, faz todos os caminhos, inclusive o federal, e ele incentiva que se faça ações preventivas no momento que ele só manda recursos para as ações preventivas, na questão de incentivo. Isso já nos dá um alerta que realmente, comprovadamente, as ações preventivas são sempre as mais bem-vindas, né? Porque as catástrofes, depois tem que fazer as ações mesmo, aquelas curativas, né? Que se pode falar assim. Então, acho que nós temos que realmente investir nessas questões preventivas, fazer ações. Tu falaste também na questão da educação no trânsito. A gente sabe que os resultados são de longo prazo, talvez de médio a longo prazo a educação. Mas nós temos que iniciar, né? Nós temos que fazer esse esforço. A gente sabe que o município tem sempre feito isso, mas eu acho que é um dever de todos, né? E eu fui professora por 25 anos, a gente sabe quanto é importante trabalharmos com nossas crianças, porque elas exigem dos pais o cumprimento. Né? Não use o celular quando está dirigindo, né? Porque isso elas aprendem na escola. Então, nós temos que realmente incentivar o poder público para que comece ou continue essas ações preventivas.
Outra questão que eu queria falar, na questão das invasões, me chamou a atenção na tua colocação quando tu falaste que nas invasões as ações da Defesa Civil são limitadas, até para não incentivar as invasões, né? Mas, como advogada, né, a questão do artigo 5º da Constituição, onde, né, os direitos são iguais para todos, independente das invasões, acho que nós temos que coibir que as invasões não aconteçam. Depois que elas estão aí, daí as pessoas lá têm direito à vida, direito à saúde e direito da cobertura de todas as ações que possam ser feitas com os outros que não estão em áreas invadidas. Não estou aqui falando no mérito se a invasão é correta, se não é a questão da invasão, e sim do direito da vida daqueles que estão ali também. Então, acho importante rever essa questão daqui a pouco, né? Importante seria coibir as invasões, mas a gente sabe, já estou finalizando, a gente sabe que é bem difícil, né? Então, acho importante o teu trabalho, né? Admiro muito, dou parabéns aqui, porque tenho acompanhado, inclusive quando estava na Secretaria da Saúde também, nós tínhamos muito contato e a gente via que tu trabalha voluntariamente, mas com o coração. Isso que é importante, isso que eu acho que é o maior pré-requisito para quem quer fazer voluntariado, é trabalhar com coração. Parabéns. A palavra está com o senhor. Agora eu aprendi a esperar pelo presidente. Muito obrigado. Realmente, toca muito quando a gente chega numa residência, né? E como nos chamaram uma madrugada, que a menina estava em trabalho de parto, e o colchão estava molhado com a goteira, né? Isso toca. A gente está quentinho, bem agasalhado, com lençol térmico, ar-condicionado, lareira, e a gente vê aquela situação. Isso até é uma das coisas que eu respondo quando as pessoas perguntam por que você faz isso, né? Porque uma escola é uma lição de vida, quando a gente reclama do nosso dia a dia, né? E a gente vê a situação daquele outro. Então, só voltando ao assunto de não auxiliar aquela para não incentivar, fomentar a invasão, não quer dizer não auxiliar as pessoas. Sim, auxiliar sempre, qualquer que seja, né? Mas a entrega de materiais de construção nesta é que é complicado. Entregar telha para aquela construção que está numa área que não é correta. Isso sim é complicado. Se a legislação mudar completamente, vamos ajudar, mas isso é complicado mesmo, né? Mas a gente entende e estamos sempre ajudando. Quanto à saúde, nós estamos trabalhando muito na calada da noite, né, onde não acontece nada, levando muita gente do hospital para casa. Uma das atividades que tem se feito, levando as pessoas para casa, as pessoas que não têm condições, ou mesmo aquelas pessoas que são acamadas, que vão para o hospital para trocar sonda, ou que saem do bloco cirúrgico com fraturas em fêmur, bacia, quadril, enfim, que não tem condições, ou mesmo que tem condições, mas tem essa necessidade. Então, essas são as ações que a gente tem feito, e muito, acreditamos, chega a ter 2 por dia ou por noite. Sempre quietinho, sem sirene ligada, sem fazer barulho. Então, as ações têm se feito bastante. A palavra segue com o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, convidados, cidadãos, cumprimentar o Enio Ferreira, parabéns pelo trabalho. Gostei muito da tua explanação. E é triste, né? Enquanto tu falava, mais um acidente aqui na cidade. 13 de outubro, Marechal. Então, me mandaram uma mensagem, foi noticiada pela rádio, chegou até mim essa mensagem. E muito me preocupa, principalmente, essa questão do trânsito, como tu disseste, da forma como que está, não dá para ficar. A gente tem conversado, fizemos hoje de tarde uma reunião, discutimos pontual aquele ponto nefrálgico ali da questão da saída e entrada do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, o CNC. E se a gente acompanha, passa na rua, a gente vê que há uma falta de sintonia entre pedestre e motorista. A gente vê o pessoal que atravessa o pedestre atrás de um carro e muitas vezes tu não enxerga. O próprio motorista que não respeita.
que não para na faixa. Então, é um processo longo e é um processo árduo, né? Tem que ficar repetindo. E final de semana foi um final de semana atípico, né? Tivemos 2 perdas, o Ricardo e o senhor Betu. E também a própria questão que, se a gente for pegar os dados, pegar nos últimos 4, 5 dias, nós tivemos só de acidentes de danos materiais uns 4 ou 5. Então, estamos falando recentemente desses fatos que aconteceram. Então, eu acho que a gente tem que, sim, tentar traçar um plano, uma meta, uma estratégia para ver questões que podem ser tomadas. E quando tu fala na questão que é importante a brigada, a guarda, sim, né, tem um pessoal que não gosta de ser multado, e muitos desses que acabam sendo multados estão parados numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso, em cima da faixa de segurança. Inclusive, hoje de tarde eu presenciei a cena, um carro da prefeitura, um servidor horário de trabalho, onde que devia estar fazendo coisas particulares, aqui na esquina da Júlio de Castilhos, e parou em cima da faixa de segurança. Então, é um trabalho de toda a sociedade. Parou e ficou parado. Não só parou para atender celular, coisa do gênero. Parou, desceu e foi fazer sua atividade particular em horário de trabalho. Então, é preciso, sim, a gente olhar como um todo e ver alternativas. Porque, senão, literalmente, o trem está passando e a gente não está fazendo nada. Obrigado. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. Senhor Enio, a palavra segue com o senhor. Viu como eu aprendi? Colocasse um assunto que acho que a vereadora já tinha colocado, que é a educação no trânsito. Quando rotariano, nós fizemos algumas visitas junto com o companheiro Trujillo, o Rodolfo Goldman, inclusive com o pessoal do governo do estado, até o presidente Clayton, solicitando que fosse implantado nas escolas municipais a cadeira de educação no trânsito, né? E, mais uma vez, foi esquecido. A educação no trânsito deve vir desde as séries iniciais, para quando chegar na idade pré-adolescência, adolescente, eles possam fazer o exame prático, se não tiver essa prática, fazer autoescola, mas a criança já ter essa noção, para que nós saibamos que o pedestre tem direitos, mas ele tem deveres. Está no Código de Trânsito Brasileiro que o pedestre tem os seus deveres, assim como o ciclista. Mas aquela pessoa que não é habilitada não sabe que ele tem que cumprir as suas tarefas, né? Como os seus deveres no trânsito. Ele é um ator do trânsito e deve cumprir aqueles artigos que diz ali. Não é só como a mídia vende erroneamente que a prioridade é do pedestre. Não, a prioridade ainda é da lei da física, que um veículo em movimento tende a permanecer em movimento. E muito mais, mesmo que o condutor queira frear, tenha visto o pedestre, consiga frear o seu carro. Não é assim porque eu estou no meu direito, estou na faixa de segurança, eu me atravesso na frente do carro e o carro que pare. Então o pedestre tem o seu dever também de sinalizar que vai atravessar e aguardar o carro parar. O carro deve parar se for possível. Esse se for possível é lei da física, né? Então nós temos que ter esse cuidado, e é muito grande. E o pedestre deve ser também punido caso aconteça de atravessar na frente do carro. É normal nós vermos o pedestre chegar na borda da calçada, no meio-fio, dar uma corridinha na frente do carro, como diz assim, ó, eu cheguei primeiro e agora você faz força para parar. A partir do momento que ele atingiu aquele ponto, ele continua caminhando. Se eu estiver falando bobagem, vocês me avisem, né? Continua caminhando normalmente, se não desfilando, como a minha mãe, com 90 anos, disse esses dias, essa senhora está desfilando na frente, porque eu parei para atravessar uma senhora, e ela passou tão lentamente que a minha mãe, com 92 anos, ficou impaciente. A palavra está com o vereador Caleb, que terá 5 minutos. Bom, muitas coisas para falar, muitas perguntas para fazer, mas como tu vai ter só 3 minutos para responder, então eu vou falar um pouquinho e vou ter uma pergunta específica, né? O pessoal do CFC, a Natalina, tem uma equipe voluntária que faz um trabalho maravilhoso, né, visitando as escolas, e funciona, porque
que a gurizada está, às vezes, com os pais no carro, olha o sinal vermelho, olha a faixa de segurança, olha, né? Então funciona esse treinamento desde a infância, né? E é muito interessante ver a criançada, né, já querendo brincar com seus jipinhos, né, de maneira como se fossem se portar no trânsito, né? Então eu acho muito importante esse trabalho. Acredito também que tu veja as coisas de uma maneira tão técnica, né, que tu veja muita coisa errada, coisa que nós talvez não vamos perceber tão facilmente, né? Para ti deve ser meio frustrante, eu acho, ver as coisas que acontecem no trânsito e ver tantos erros. Nós tivemos esses 2 casos, então, do atropelamento, e a gente não está lá para julgar, para saber o que aconteceu, né? Mas a gente vê todo dia, muito no trânsito, as pessoas atravessando fora da faixa, principalmente no celular, né? E dando essa corridinha aí, ou achando que vai dar tempo, ou então assim, ele que pare, que nem tu falou, isso é muito comum. Então é muito desagradável para quem é motorista, né? Porque sempre que acontece alguma coisa, sempre a culpa é do motorista. Nem sempre. Eu morei em São Paulo, e lá era considerado, eu morava numa cidade chamada Caçapava, ali depois de São Paulo em diante, né, na Dutra, era considerado suicida quem ultrapassasse, transpusesse a faixa, né, de circulação ali, que é a Dutra, sem estar na passarela. Eles consideravam como suicida, né, porque a pessoa estava assumindo um risco. Se tinha passarela, então mais ainda, né? E algumas coisas que nos preocupam e que a gente precisaria saber direitinho para saber como produzir uma lei para isso, né? Que é com relação às coisas que a gente nem sabe que acontece, e uma delas tu me alertou esses dias, com relação às vans, né? Sobre a parte legal, o Uber também. E uma coisa que eu fiquei muito perplexo de ver, e a gente encontra de vez em quando nas redes sociais, aluga o pneu para vistoria. Então parece que as pessoas estão sempre tentando dar um jeitinho, né? Tem coisas em que o pedestre está errado, tem coisas em que o motorista está errado, né? Todo mundo erra, né? A gente acaba abusando na velocidade, dentro da cidade mesmo, né? E eu queria te perguntar sobre uma coisa que é um assunto polêmico. Para criar uma lei sobre isso vai mexer com toda a cidade, mas que realmente precisamos fazer alguma coisa, que é sobre as motos, né? O barulho das motos. E a gente sabe que o pessoal que está lá foi quem nos salvou na pandemia, porque a gente ficou 2 anos parados, e se não fosse os motoboys, teria sido muito mais complicado. Mas às vezes eles abusam, né? Então, como fazer? Como encontrar um meio equilíbrio, né? Primeira pergunta, então, é sobre o motoboy, tá? Sobre o barulho dos escapamentos, né? Que a gente sabe que é complicado, tu pede uma pizza e o bairro inteiro fica sabendo, né? Ainda bem que a gente não precisa dividir, mas todo mundo sabe que tu pediu uma pizza, né? Só que aquele barulho realmente incomoda, né? E eles abusam. Então, como achar o equilíbrio, o meio termo? Porque tu me dizia assim, a gente precisa fazer uma lei para isso. A gente entende que precisa. Mas como fazer uma lei que seja executável, como ter fiscalização, né? E gostaria que, num outro momento, tu pudesse nos elencar quais as prioridades. Parte dos vereadores criar uma lei para isso, que consiga ter fiscalização para isso, para aquilo, para aquele outro, para que a gente pudesse fazer as coisas num grau de gravidade, assim, né? Olha, a pior coisa que acontece é tal coisa. Vamos resolver isso primeiro? Beleza, então vamos trabalhar em cima disso aí. Minha pergunta é sobre os motoboys. Obrigado. A palavra está com o senhor. Bem, nós não precisamos criar nada. Existe uma lei, se não me falha a memória, Lei 12.009, feita pela Dilma, pela presidente Dilma, que é a lei do motoboy. E ali diz os requisitos que o motoboy deve seguir, né? Inclusive, o motoboy, a atividade dele é periculosa. Então, todo esse motoboy que está trabalhando deve estar registrado, né, para que ele tenha, caso ele sofra algum acidente, ou futuramente na aposentadoria dele, ele também possa usufruir desse benefício. Porém, ali mostra que a atividade dele é periculosa, por isso que ele deve cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, a moto dele deve ter a proteção das pernas, que é o mata-cachorro, deve ter, que eu acho ridículo aqui, mas é lei, a linha corta-pipa,
o baú para carregar a carga, enfim. E uma das coisas que não está bem definida é a dimensão do baú, da mochila que ele carrega, que aquilo ali é anti-ergonômico. E em caso do acidente, ele é projetado acrescido daquela carga, energia, massa vezes velocidade, né, rapidamente. A massa dele vai ser aumentado pelo baú. Então, ele é projetado arrastado pelo peso do baú também. Então, isso causa mais lesões. Então, não está bem definido o tamanho do baú, mas que exista o resto da motocicleta que seja cumprido, né? Eu ainda iria um pouco mais longe, tá? Se querem fazer alguma coisa municipal, que a gente possa identificar o motociclista, evitando o que já está acontecendo em São Paulo, do motoboy ser assaltante, né, do entregador de pizzas já ser assaltante. Então, que a gente possa identificar o número do capacete, o número da moto, o número da jaqueta, o número do baú, alguma coisa assim, que de longe sabe, não, essa moto aqui é da pizzaria tal, essa aqui não é, né? A gente possa correr na frente antes disso começar a chegar em Farroupilha. A exemplo de educação no trânsito e nas crianças, rapidinho para terminar. A minha neta tem 2 anos, ela não fala ainda, ela mal balbucia algumas palavras. E a minha filha deu problema na cadeirinha e botou ela só no cinto de segurança. Errado, mas era o que tinha na hora. Botou ela no cinto e disse, olha, o carro só anda com o cinto, tá? Ela ficou sentadinha. Quando a minha filha foi arrancar, ela disse, mamãe, e apontou para o cinto, com 2 aninhos, apontou para o cinto, porque a minha filha não tinha posto o cinto. Aí a minha filha botou o cinto também. Isso acontece com as crianças que são educadas na pré-escola, etc., nessas educações que a Natalina faz com o seu pessoal, que chegam no carro e diz, pai, cinto, o sinal está vermelho, pai, aqui é pare. Então, isso nós temos que começar a aprender com as crianças. A palavra está com o vereador Roque. Cumprimentar o Enio pelo seu trabalho, pela sua dedicação, não de hoje, mas de sempre, né, em prol da nossa comunidade Farroupilha, e sempre fazendo de forma espontânea, de forma gratuita. E eu sempre te vejo, Enio, cada vez com mais garra, porque tu acredita e tu conhece, e tu não é daquelas lideranças que quer só estar na direção, tu quer contribuir, e tu vai atrás. Tu te esforça, e eu te vi muitas vezes lá em Brasília, né, indo, procurando legislação, participando de reunião de comissões, na Câmara dos Deputados. Então, parabéns por esse teu trabalho, que já vem de longa data, e certamente tu é uma das pessoas mais conhecedoras desse assunto aqui de Farroupilha, e quem sabe da região e do Estado. E eu me lembro, quando fui secretário de Obras, que nós conversamos muitas vezes acerca de um tema, que, ao meu ver, é um dos mais importantes, que é o transporte escolar. Porque tu está transportando aí crianças inocentes, pessoas que não têm condições, às vezes, nem de se defender ou nem de escolher. Vai para dentro de uma van e o pai e a mãe colocam nas mãos do motorista isso. E me preocupou bastante, porque nós tínhamos um sistema e que funcionava muito bem, da questão da fiscalização dos veículos. Na tua fala, tu mencionou que temos aproximadamente 130 vans e deverá ter umas 7 ou 8 que estão exatamente ou totalmente fiscalizadas e em dia para o transporte. Isso a mim me preocupa bastante. Eu não sei se talvez está faltando uma política de conversar, de incentivar, de auxiliar, de orientar o pessoal das vans, mas eu acho que alguma coisa precisa ser feito. Gostaria de ouvir de você um arrazoado o porquê que se negligenciou tanto com essa fiscalização, porque para mim é um assunto muito sério e me surpreendeu esse baixo índice de veículos licenciados, né, de acordo com a lei, e o que a gente poderia fazer para melhorar. Obrigado. A palavra está com o senhor, Enio Ferreira. O transporte escolar é um pouquinho mais profundo, Roque. Vamos falar o caso de Farroupilha. Eu acho que na época da pandemia, esse pessoal ficou muito sacrificado e saímos da pandemia, começou agora a movimentação e ficaram, de repente, no mesmo segmento, sem se regularizar perante a prefeitura. Mas a preocupação é tão grande
com os escolares, nossa pelo menos, a nível nacional e a nível estadual, aonde o CREA, irresponsavelmente falando, autoriza a qualquer engenheiro a fazer a inspeção, não estou falando em vistoria, num veículo escolar. Semana passada tivemos uma reunião online com o CREA, com a Câmara Temática, com a Câmara Industrial do CREA, e ainda citei o Conselho Regional de Medicina, onde autoriza o médico a fazer qualquer coisa, mas um raio-x o médico deve ter para poder tratar uma fratura. Ele deve ter um bisturi para fazer uma cirurgia. Perdão pelo termo, mas muito leigo. E o CREA autoriza ao engenheiro, por estar habilitado a fazer uma inspeção no veículo, sem ter um macaco para levantar uma roda, para verificar a condição de rolamento de roda. E ainda, senhores, aviltando o preço, cobrando R$100 uma inspeção de um veículo escolar. Roque, nenhum de nós aqui levantaria um carro, tiraria uma roda de um caminhão para ver se tem freio ou não, uma roda, e cobraria R$100, quanto mais um engenheiro. Então, por isso que eu disse irresponsavelmente, tá? E digo isso na frente de qualquer um do CREA, é uma irresponsabilidade o que o CREA fez, e fez com que o Detran do Rio Grande do Sul retroagisse, fazendo com que a portaria que o Detran do Rio Grande do Sul exigiu inspeção veicular, trazendo para qualquer engenheiro. Não sei se consegui me fazer entender, mas eu acho que nós, para fazermos uma inspeção, nós devemos ter procedimentos e, principalmente, fazer a inspeção e não vender papel, como foi alguns anos atrás, matéria do Fantástico, onde o Giovanni Grisotti levou uma carcaça de ônibus na frente do DAER, dizendo que aquele ônibus tinha sido inspecionado. Tem mais assunto para falar se tiver tempo. Tem mais 21 minutos. Segundos, desculpa. Não, mas paramos por aqui. A palavra está com o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Agradeço a presença de todos, nossa imprensa, nossos assessores, assessoras, pessoal de casa. E hoje, em especial, ao Enio, profundo conhecedor. Importante é o que você nos traz nessa noite na nossa Casa Legislativa. Se me permita, Enio, o tempo é curto, gostaria de só complementar com o que o nosso colega Caleb falou em relação à lei da ex-presidente Dilma, né, a questão dos motoqueiros. O que se observa, né, Caleb, saiu, tá lá, que o pessoal, enfim, não vamos julgar, mas tira o escapamento dessas motos, né, ou são entregadores, ou para avisar, ou para justamente, com antecedência prévia, a pessoa saber que estão chegando. Isso é um fato novo que talvez não está rolado lá na presente lei. Na questão trânsito, e verificamos aí 2 fatalidades em poucas horas, agora mais um acidente. Eu avancei, Enio, nessa questão, inclusive com algumas escolas e com a secretária na parte da educação do trânsito, como disciplina nas primeiras séries, enfim, ensino infantil, médio. Porém, é uma questão muito mais difícil de fazer no primeiro momento, por ser uma grade curricular, certo? O que eu penso, e tem algum estudo prévio, e vou avançar nessa parte, a questão da filosofia. A questão de pensar, a questão da vida em sociedade, em comunidade. O trânsito é mas tem todo um aparato que faz com que a gente se relacione. Então, pela filosofia, no meu entendimento, a gente pode avançar no trânsito. É mais fácil de colocar, dá para fazer algum projeto para a nossa cidade, a questão da filosofia nas escolas. Como disciplina que já existe, mais fácil de introduzi-la, e aí a gente vai avançar, eu acredito que muito bem nessa parte do trânsito, certo? E se você me permita, Enio, eu teria 3 perguntas, tá? A questão do 199, o telefone da central, além do que você referenciou o seu número de contato, podemos utilizá-lo, como está sendo feito, se a central passa a Farroupilha, como está esse procedimento do 199. Outra questão, falando em desastres naturais, e que bom que Farroupilha tem um anjo da guarda que nos ajuda nesta parte, mas, pois bem, qual a sua preocupação maior neste quesito, desastres naturais para Farroupilha? E, por fim,
O que precisamos nós, comunidade, vereadores, para ajudar, se tornar um voluntário também, junto à Defesa Civil. Muito obrigado. O senhor pode responder. Bem, o 199 não funciona no município, né? Então, hoje, o primeiro contato com a Defesa Civil seria Corpo de Bombeiros, né? E daí, acredite-se que flua a informação, que chegue até a Defesa Civil. Como tornar-se um voluntário? Basta ter vontade, mas é vontade para trabalhar, não é vontade só para, eu quero participar, não. Ninguém é obrigado a ajoelhar, mas se ajoelhar, reza. Né? Qual era a terceira pergunta? Qual a sua preocupação maior em relação a desastres naturais para a nossa cidade? Eu vejo que a cada ameaça de temporal eu começo a ter receio, né? O meu maior receio é vento, né? Onde pode de repente destelhar várias casas. Nós temos uma comunidade inteira atingida, como teve em Antônio Prado, onde o próprio telhado da escola levantou e caiu em cima das crianças que estavam no sótão fazendo um teatro, se não me engano. Então, isso é um maior receio que eu tenho. Evento mesmo. Obrigado. A palavra está com o vereador Sandro. Obrigado. Boa noite, obrigado, presidente, senhores vereadores, Enio, obrigado pela disponibilidade. Já de trabalho voluntário e também vir a essa casa. Eu achei interessante a tua colocação a respeito da educação das crianças, né? As crianças, na verdade, elas são os pilares. Nós, com uma certa idade, a gente muda muito pouco, mas as crianças, elas criam uma cultura e elas conseguem. Se alguém consegue mudar uma pessoa com mais idade, é uma criança. Ela, com a atitude dela de te cobrar, ela muda. O meu filho, ele fez 5 anos e há mais de 1 ano ele já consegue colocar o cinto sozinho. E ele entra no carro, se por uma ventura tu esquecer de colocar ele estiver na cadeirinha, tu esquecer de colocar o cinto, ele mesmo cobra. E o cinto, parece que ele vai sair e falta alguma coisa. E eu me apavoro com um monte de gente andando no centro de Farroupilha e os filhos no colo do pai dirigindo ou no colo da mãe. Eu saio preocupado, né, tá dirigindo com o papai, que legal, o papai ainda acha que está fazendo uma coisa bacana. E daí, como tinha comentado a respeito de leis da física, sim. E o pessoal não tem noção que a energia cinética, que é a energia que acaba deformando esses carros, ela é a velocidade ao quadrado, o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Se tu dobrar a velocidade, o acidente é 4 vezes pior. Ele tem 4 vezes contida a quantidade de energia aí. E outra coisa que as pessoas não se fragam é o seguinte, olha, se tu estiver andando numa rodovia, por exemplo, aqui no centro, em algumas rodovias, 70 km por hora, 72 vamos ser exatos, isso dá 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é pegar teu carro com guindaste, erguer a 20 metros, porque coincidentemente 20 metros de altura ele tem 20 metros por segundo de velocidade quando chega no chão e é 72 km por hora. Quem dos senhores aqui colocaria mesmo um cinto, pegaria um carro, ficaria no volante, o guindaste ergue vocês até 7 andares de altura e lá do 7º andar, 7 vezes 3, 21, passou 1 metro, volta um pouquinho então. 6º andar, tira o térreo, do 6º andar e larga teu carro. Alguém teria a coragem de fazer isso, batendo de frente com o chão? Pois bem, isso é 72 km por hora, se colidir de frente. Terminando já, presidente. Eu lembro que esse tempo atrás, na Europa, eles tinham uma campanha para diminuir 6 km por hora. Parece pouco, mas 6 km de um lado, 6 km do outro, e levando em consideração que a velocidade é ao quadrado, isso pode ser a diferença entre um acidente poder causar lesões e ser fatal. Obrigado, presidente. A palavra está com o senhor. Excelente a tua colocação. E me vem à cabeça o seguinte, os crash tests dos veículos são sempre em torno de 45, 60 km por hora. E são aqueles danos que a gente vê nos veículos. Por quê? Porque quando se
trafega a 80 km por hora e antes do impacto, normalmente, nós temos a frenagem. E isso o veículo bate a 60 km por hora. E ele é feito para se desmanchar, tá? Sendo que a célula célula de sobrevida é que vai ficar intacta. Mas a pessoa lá dentro está também a 60 km por hora. Se ela não estiver usando o cinto, ela vai bater no painel, no vidro, no volante, a 60 km por hora. E depois que bater ali, os seus órgãos internos, né, os médicos que me apoiem aí, também colidirão entre eles, rompendo os tecidos mais sensíveis, né? Eu participei de uma perícia há uns 60 dias atrás, onde a menina bateu no carro, ela não estava usando o cinto de segurança, teve rompimento da aorta. Simplesmente ela está perfeita, né, se dá para dizer, só que houve um rompimento da aorta. Então é importantíssimo o comentário que fizesse sobre energia. A palavra está com o vereador Euridice Sutili. Boa noite, seu Enio. Sobre a segurança no transporte escolar, até o ano 2000, eu tinha uma van, uma mini empresa, fazia transporte, né? Daí tinha as empresas maiores, que, como o Caleb falou, de aluguel de pneus, né? Eles calçavam uma van, colocavam tudo certinho, e no dia da vistoria só fazia eurodiesel. Ia essa, depois trocava os pneus, o cinto, o tacógrafo, tudo isso eles faziam de uma para outra, para passar na vistoria. E aí, onde fica a segurança de quem tu transporta, fazendo dessa forma? O senhor está com a palavra. Bem, isso é bastante normal, e quando se veio para Farroupilha, nós viemos para Farroupilha em 2001, e aí conversando com o prefeito à época, trouxemos a inspeção para dentro de um organismo de inspeção, acreditado pelo Inmetro, licenciados agora pelo Senatran, né, que era o antigo Denatran. Eu convido a todos que não estiveram ainda na minha empresa, que façam uma visita para ver o que é uma inspeção veicular, né, para saber o rigor que é uma inspeção veicular. Quando se chegou aqui em Farroupilha, e nós, quem mora na aldeia conhece os caboclos, né? Então a gente já começa a ficar um pouco mais velho, né? A gente começa a saber das malandragens. Então o que se fez? Nós tínhamos um esmalte feminino que a gente misturou 3, 4 cores para não ter uma cor semelhante àquelas ali. Então, para cada van que passava por ali, nós pintávamos o extintor de incêndio, as rodas, o extintor, as rodas, pneu, enfim, o tacógrafo, algumas coisas. Então, quando o outro carro chegava, escondidinho aquilo ali, né? Então a gente dizia, olha, o carro está aprovado, só que esses pneus já passaram por aqui. Como é que tu sabe? Não, porque nós anotamos o número. Não, nós tínhamos aquele lacrezinho. Então o pessoal começou a criar. Isso era muito normal. Um cidadão de bom princípio, veio ele e o genro aqui fazer uma inspeção e reprovamos justamente junto com o neto, e nós reprovamos o golzinho dele por pneu careca. E o sogro disse pro genro, né? Viu, eu te disse que era para botar os pneus do meu carro e aqui fazer inspeção que teria passado. Eu respondi sim, teria passado. E eu dormiria tranquilo. Só que se eu fosse o avô, eu não dormia tranquilo, porque o meu neto estaria sendo transportado num carro com pneu liso. Então, isso é muito normal nós vermos numa inspeção essa malandragem para o carro ser aprovado. E, infelizmente, essa a responsabilidade que a gente vê no condutor. Especialistas dizem que o veículo participa de somente 4% nos acidentes de trânsito. E eu tenho combatido muito, e inclusive questionamos a Polícia Rodoviária Federal, que no mês passado saiu uma estatística, perto de 50% agora, depois de uma pesquisa feita pela Polícia Rodoviária Federal, perto de 50% o veículo participa em acidentes de trânsito. Então, como é que nós vamos tentar corrigir um erro, né, se nós não sabemos aonde atuar? Nós não sabemos qual é a doença, qual é o remédio que nós vamos tomar. Vereador Tadeu. Boa noite, Enio. Prazer muito grande em recebê-lo aqui e saber que tu fez da tua vida uma missão sem hora, sem tempo, dedicando a salvar vidas.
No início da tua fala, tu dissestes que nós temos oficialmente quantas ambulâncias em Farroupilha? Ao redor de 3, né? Um trabalho feito pelo Resgate, e isso eu sei, principalmente as pessoas que deixam os hospitais, não aqueles que precisam do socorro, mas precisam da condução adequada para levá-los para casa. O Resgate vive de onde? Da onde vem essa fonte para poder fazer isso sem custo nenhum para quem precisa? Porque eu não sei se é a legislação ou quem, mas mudou muito, muito do que era anos atrás. Qualquer pessoa podia ter um veículo, transformá-lo em ambulância e prestar socorro. Vendo uma legislação a posterior, não podendo nem o condutor estando habilitado para conduzir um veículo como ambulância e com experiência, tem que ter um enfermeiro ou um médico acompanhando. Essa legislação vem a atrapalhar nos dias de hoje. Como é que o Resgate sobrevive, da onde vem as fontes para ajudar realmente a quem precisa? Bem, o Resgate sobrevive hoje. Nós conseguimos no ano passado e neste ano. No ano passado nós conseguimos R$5.000 da prefeitura, e esse ano eu negociei com a prefeitura, porque muitas das atividades eu tenho feito com o meu próprio carro. Então, uma forma de ser ressarcido por essa despesa, eu solicitei à administração que repassasse 10 mil ao Resgate Voluntário, e eu me valeria das viaturas do Resgate e eu me entenderia com o Resgate. Então, este ano, nós estamos contando com R$10.000 para sobreviver. Com o preço do combustível, é quase inviável. Então, a gente sempre tem, quando possível, tem solicitado às pessoas doações, né? E as pessoas sentem, por melhor condição financeira que tenha, não tem uma ambulância e necessita, né? Muitas vezes nós somos convidados a levar um paciente ao 4º andar no edifício sem elevador. E nós levamos. E lá em cima, depois de muito suor, a pessoa pergunta: o que eu devo? Não deve nada. Mas posso ajudar? Pode, e vai ser agradecido do fundo do tanque de gasolina, né? E as pessoas nos fazem Pix normalmente, que agora está fácil de fazer o Pix, e tem a certeza de que o dinheiro entra na conta do Resgate. Isso nós conseguimos nos manter. Nós vendemos uma Blazer que nós tínhamos, conseguimos vender no início do mês, e estamos vendendo uma outra ambulância mais antiga, que é a 01 que nós temos, para os bombeiros de Arroio dos Ratos, parcelado, porque eles também não têm dinheiro, são bombeiros voluntários, mas esse parcelamento nos dá a programação de manutenção das outras viaturas. Então, com isso, nós vamos sobreviver 2022 tranquilamente. A legislação, a resolução 2015, se não me engano, do Conselho Federal de Medicina, dá algumas atribuições às viaturas de resgate, onde possibilitam que nós tenhamos socorristas, e a viatura de resgate, ela é multiprofissional, né? Então, nos possibilitam que nós possamos fazer algumas coisas que não sejam invasivas, atividades médicas, etc., que possamos atuar nessa área. Então, acho que com isso a gente tem conseguido ajudar sem ser atrapalhado pela legislação. Porque é maravilhoso, né, como queriam fazer com que cada ambulância tivesse um enfermeiro agora, né? Que as ambulâncias fossem sofisticadérrimas, mas nós mal e porcamente conseguimos pequenas viaturas como a Saveiro, né? Quanto mais viaturas maravilhosas. Perfeito. Muito bem.
Vereador Maurício. Boa noite, doutora presidente. Boa noite, Enio. Belo trabalho que o senhor faz. Vou falar sobre mais o trânsito. O trânsito teria que ter mais educação. Cada condutor tem que ter educação. Você falou a fala da malandragem, às vezes. Eu também sigo no ramo do transporte. Um caminhão, geralmente, tem gente que pega e isola as rodas dos caminhões, que isolou a roda, não tem mais freio, né? E vai embora, e faz o desenho de novo nos pneus, para o guarda ver que tem garadeira, né? Como é que pode um cara ter uma consciência dessa, de ser uma série com isolado, umas rodas isoladas? Isso aí é o fim da picada. Mas também eu digo que deveriam ter uma lei, que tem essa lei que só é para a carteira C, o exame toxicológico. Por que essa lei não é do A a E? Todo mundo. E nos fins de semana, por que não se tem mais bafômetro? Bafômetro deveria ser fim de semana direto, por mim. Quer dirigir, não toma. Pode ver que os acidentes que dá mais problema é fim de semana. É isso aí, obrigado. A palavra está com o senhor. Realmente, acredito que tenha sido 97, 98, por aí, quando faleceu o Tiago Gonzaga, que daí surgiu, participei também lá na época da Fundação Tiago Gonzaga, e se fez algumas atividades com ônibus, só com jovens bonitos, né? Entrando nos bares, porque fica difícil para um rapaz dizer para uma menina bonita, bem vestida, que está na frente dele, dizendo para ele, não bebe, tu é o motorista da vez. Tá? Então nós precisamos convencer a gurizada. É muito complicado, né, a gente não ter fiscalização. Nós deveríamos ter o bafômetro e principalmente nas madrugadas atuarmos. Alguns anos atrás, nós chegamos a ter 2, 3 acidentes na 813, porque tinha uma boate em Garibaldi, que não me recordo o nome agora. Né? Electric. O que nós fizemos? Lá no início da 813, tem a Metalfonta, lá nós colocamos um caminhão, algumas viaturas do resgate, e nós atacávamos o pessoal na volta, e nós dávamos brodo, chimarrão, cafezinho, e se o cara tivesse embriagado, a gente disse, olha, não vai adiante, fica aqui mais um pouquinho, porque a polícia rodoviária e a viatura estava 100 metros adiante, só com o flash ligado. Tá? Não vai, porque eles vão te pegar ali. Numa daquelas noites, o rapaz manobrou e saiu lá do contrário com um Passat e veio bater na frente do posto Texacão, aqui na frente do Hotel Adoro, ali e morreu. Foi um dos que fugiu dessa nossa blitz cidadã, digamos, porque a gente não tinha condições de fazer o bafômetro. Mas hoje eu acredito que está todo mundo bem educado e só blitz e muita fiscalização para nós evitarmos que o alcoolizado continue no trânsito. Isso aí não tem outra forma. Quem bebeu e vai pro dirigir, para mim já é crime doloso, né? Não tem como dizer que é culposo. Muito bem, pastor Davi. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, todos que já foram aqui declarados no protocolo. Enio, boa noite também. Conheci o Enio quando cheguei na saúde em 2019, e a gente esteve mais próximo, trabalhando juntos. E eu sempre penso que as pessoas, eles trazem o seguinte pensamento, nunca acontece conosco, né? Acontece com os outros, e aí então não se usa o cinto, não se coloca a cadeirinha, enfim, essas questões do trânsito. Mas falando um pouco da defesa civil também, quão importante a gente estar organizado, né? E a gente teve essa pandemia que a gente pôde se organizar um pouco mais. Eu vejo quanto a gente tem que evoluir e já evoluiu. A apresentação que tu traz hoje nos traz esse senso de organização, e quero te parabenizar pelo trabalho desenvolvido, né, aqui na nossa cidade, e colocar à disposição para aquilo que a gente puder também contribuir. Como tu disseste, tu trouxe algumas ideias, algumas coisas para nós pensarmos juntos, e a gente está aqui à disposição.
Tu falaste também aqui da ajuda do resgate voluntário. Na época que eu estive na secretaria, a gente teve o privilégio de contribuir, né, com ideias, sentando, ouvindo e ampliando isso. E me lembro que em 2019, 2020, também tinha um recurso que era dispensado pelo município ao resgate, se não me engano, aos bombeiros voluntários também. Mas que bom que esse valor foi acrescido, né? E tomara que a gente possa criar políticas públicas, que a gente possa investir no cuidado à nossa população. Então, mais uma vez, parabéns ao teu trabalho e a toda a equipe do resgate e, é claro, toda a equipe também que vem guardando a nossa cidade. Um abraço. O senhor tem a resposta. Essa verba realmente eram 5 mil para o resgate voluntário e 5 mil para os bombeiros voluntários, que ao final do ano eles devolveram porque eles não atuaram, digamos, conforme o contrato que foi feito com a prefeitura. Tanto que no ano seguinte, então, sabendo dessa devolução dessa verba, eu solicitei que fosse repassado para a Defesa Civil via resgate voluntário. Mas a nossa atividade continua sempre disposta a ajudar. Então, sempre que for necessário, estaremos aí. Eu não sei se tem mais algum outro vereador, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, agradecemos ao senhor Enio Ferreira pela sua explanação e lhe damos 3 minutos para as suas considerações finais. Muito obrigado. Há alguns anos atrás, nós continuamos tendo a seguinte situação. Cidadão caído, tanto que a Câmara de Vereadores doou essa ambulância para os bombeiros naquela época, porque os bombeiros diziam que a viatura deles era para emergência, urgência, assim como o SAMU é urgência e emergência. Então, aparece para nós, muitas vezes, cidadão caído na calçada. Não é de A, não é de B, não é de C, então cai o telefone para o resgate voluntário. Nós chegamos lá, é um cidadão embriagado, né, muitas vezes desacordado, e nós não temos o que fazer. Uma certa madrugada, na frente do cartório Kunzler, uma menina, creio que uns 17, 18 anos, estava desacordada, junto com 2 amigos que, quando viram os flashes, eles correram. E a menina ficou desacordada. Você sabe que eu sou engenheiro, sou pai, a minha preocupação foi pegar essa menina, colocamos na maca e levamos para o hospital. Foi motivo de chacota, porque ela estava embriagada. Então, ela deveria ser levada para outro lugar, mas não para o hospital. Depois eu fiquei sabendo que o hospital é portas abertas e deve receber tudo, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu fiquei com mais vontade ainda de ajudar. Mas eu trago uma sugestão, assim como aquelas lojas que vendem lâmpada, aquelas lojas que vendem pilha, são obrigadas a recolher os seus resíduos, né? Uma sugestão aos senhores vereadores, vamos ver quem é que tem coragem de fazer uma legislação para aquele estabelecimento que vende álcool sem comida, vou colocar sem comida, é só o álcool, só a biritinha aquela, né? Que pudesse contribuir com uma taxinha pequenininha para que nós pudéssemos ter um leito no hospital pago por esta verba, fosse um leito particular, um cantinho lá que a gente pudesse levar esse cidadão que está embriagado para que passasse o resto da noite lá naquele leito particular pago por este fundo. Alguma coisa nesse sentido, não sei se me fizeram entender, né? Cada botequinho que vende a cachaçinha sem vender, não estou dizendo o butelinho que vende uma janta com o vinho. Não, é a cachaçinha. Aquele que, enquanto o cara tiver dinheiro, ele está vendendo a cachaçinha. Quando o cara não tem mais dinheiro, como aconteceu aqui perto atrás dos bombeiros, o cidadão empurrou o cliente dele para a rua e fechou as portas e ligou, o cara está desmaiado aqui na porta, vem buscar. Ou seja, ele vendeu até quanto podia. Então essa é a minha sugestão. Senhores, muito obrigado. Perdão por algum excesso que eu tenha cometido, mas eu sou o que sou, né? Meio agressivo às vezes, meio espontâneo demais, mas agradeço demais a atenção dos senhores e a oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Enio Ferreira
E eu suspendo a sessão por 2 minutos para que a gente possa registrar esse momento em foto. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.